Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura da porção referente a Parashá 46, Parashá Ekev. Vamos iniciar a nossa leitura? Moshe conta ao povo como ele quebrou as Luchot, tábuas. Não despreze nenhuma mitzvah. Seja cuidadoso com cada mitzvah. Você só tem a ganhar. Hashem abençoará você e a sua família e todo o seu lar. Entre todas as mitzvot, não há como saber qual a mais importante. Todas devemos fazer. Há algumas mitzvot que com os nossos calcanhares pisamos. Não as levamos a sério porque ingenuamente achamos que delas não precisamos. O que há de errado em agir assim? Mesmo se nos descuidarmos, dará tudo certo no fim. Avak Lashon Hará. Falar mal indiretamente é um exemplo deste pecado. Digamos que você louve um amigo para o outro, que lhe deteste um bocado. Isso é proibido, mas quase nunca prestamos atenção. Aprendemos nessa parashá que isso precisa de correção. Observação. Um dos significados de Ekev é calcanhar. O Midrash explica que nenhuma mitzvah deve ser pisoteada, ou seja, tratada com desprezo. Toda mitzvah da Torá é importante. Moshe ainda está falando ao povo. Até o final da parashá, ele continua a encorajar o povo a obedecer Hashem. Hashem recompensará Bnei Israel por escutá-lo. Moshe disse: guardem todas as mitzvot de Hashem, mesmo que algumas delas não pareçam tão importantes aos seus olhos. Até mesmo a menor mitzvah deve ser cumprida cuidadosamente. Como recompensa, Hashem dará a vocês o Olam Rabá, e ele também os abençoará aqui neste mundo. Vocês se lembram quando somavam apenas 70 pessoas quando Yaakov chegou ao Egito? Vejam como hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Dessa forma, vocês continuarão se multiplicando se cumprirem as mitzvot de Hashem. Seus filhos terão vida longa, eles serão sábios e livres de pecado. As pessoas exclamarão: vejam estas belas crianças judias, abençoadas sejam suas mães. Hashem também dará a vocês muita fartura de grãos, vinho e azeite. Seus animais se multiplicarão também, e vocês se tornarão ricos. Hashem manterá toda doença longe de vocês, tanto as doenças comuns quanto as mais raras, que ele trouxe sobre os egípcios. Essas doenças recairão somente sobre seus inimigos. Vocês vencerão as 7 nações de Eretz Canaã e as destruirão. Os judeus não devem temer as 7 nações. Vocês podem estar pensando: as nações de Eretz Canaã são muito mais numerosas e fortes do que nós. Como podemos expulsá-las? Mas não tenham medo. Lembre-se de que Hashem fez ao faraó e aos egípcios. Hashem fará milagres similares para vocês quando forem conquistar Eretz Canaã. Ele enviará insetos, tsirá, vespas, à frente de vocês. Quando seus inimigos se esconderem de vocês, estes insetos voarão até os seus esconderijos e os envenenarão. Isto causará cegueira aos soldados inimigos, e vocês os derrotarão facilmente. Hashem também confundirá as nações de Canaã, de forma que vocês serão capazes de dominá-las. Mas atenção, lembre-se de queimar os ídolos. Não guardem nenhum ouro ou prata desses ídolos. Vocês podem ser atraídos para a idolatria se desfrutarem deste ouro e prata.
Hashem odeia tudo que está ligado à idolatria. Lembre-se de como Hashem cuidou de Bnei Israel no deserto. Eu lembrarei a vocês quão bem Hashem cuidou de nós no deserto. Isto os ajudará a sempre acreditar em Hashem no futuro. As pessoas usualmente morrem de fome e de sede no deserto, mas vocês já estão aqui no deserto há quase 40 anos e jamais passaram fome. Todas as manhãs, Hashem enviava um alimento maravilhoso, o mã dos céus. Hashem poderia tê-los levado por países habitados, onde vocês poderiam conseguir comida, ou ele poderia ter fornecido um suprimento maior de mã para poupá-los da preocupação diária sobre de onde viria a próxima refeição. Mas o motivo por que ele não fez isto é que ele queria que vocês confiassem totalmente nele para todas as suas necessidades. Hashem também os vestiu por 40 anos. As nuvens de glória mantiveram suas roupas limpas e frescas. As roupas de seus filhos jamais ficaram pequenas. Miraculosamente, suas roupas cresciam junto com eles, tal como a carapaça do caracol cresce junto com ele. Mesmo que vocês achassem a vida no deserto difícil, Hashem fez tudo para o seu bem. Ele os treinou para cumprir suas mitzvot e para acreditar nele, e ele os preparou para receber a bela terra de Eretz Israel. Enquanto vocês cumprirem as mitzvot de Hashem, ele continuará a cuidar de vocês, tal como ele fez no deserto. Confie nele completamente. Moshe adverte Bnei Israel a não se tornarem orgulhosos. Hashem está trazendo vocês para uma terra muito especial. Ela tem água em abundância e é famosa por 7 frutos, trigo e cevada, com os quais vocês podem fazer pão, bem como deliciosas frutas, uvas e figos, romãs, azeitonas e tâmaras. O gosto das frutas variará de um chevet para outro. Por exemplo, as uvas na terra de Efraim terão um sabor diferente das uvas de Naftali. Se vocês comerem a mesma fruta de todos os 12 shevatim de Eretz Israel, isto será como provar iguarias de 12 países diferentes. E ainda há mais. A terra é rica em ferro e cobre. Vocês terão os minérios necessários para construir edificações e fazer ferramentas. Vocês ficarão ricos, mas enquanto desfrutam tudo isso, vocês podem se esquecer de Hashem. A fim de evitar que isso aconteça, vocês devem sempre abençoá-lo antes de comer ou beber. Não se tornem orgulhosos pensando: minha força e minha habilidade geraram meu sucesso. Lembre-se de que tudo vem de Hashem. Vocês podem pensar: o motivo por que Hashem nos deu todas estas coisas maravilhosas é porque nós somos grandes tzadikim. Não foi por isso que Hashem deu Eretz Israel a vocês. Lembre-se de que vocês pecaram muitas vezes e provocaram a ira de Hashem. Vocês foram trazidos para a terra porque Hashem prometeu aos seus descendentes de Avraham, e chegou a hora de as nações que viveram ali serem expulsas por causa da sua perversidade. Moshe ensinou aos judeus que o sucesso não deve torná-los orgulhosos. Nossos sábios nos ensinam a mesma coisa, como você aprenderá na peça a seguir. Uma peça. Alexandre o Grande é surpreendido. O cenário é Eretz Israel há mais de 2000 anos. Alexandre, o jovem imperador da Macedônia, acabara de entrar na terra. Ele já havia conquistado os poderosos impérios da Grécia e Pérsia. Egito e Eretz Israel também estavam sob o seu domínio. Assim ele ficou conhecido como Alexandre o Grande.
Cena 1. Alexandre. Ouvi falar muito sobre os famosos sábios judeus. Quero testar sua sabedoria. Cleitos, convoque um grupo de sábios judeus para se apresentarem diante de mim ao pôr do sol. Cleitos se curva e corre para cumprir a ordem de seu mestre. E ele volta pouco tempo depois. Benevolente imperador, os sábios pediram que o senhor prometa não machucá-los, não importa quais sejam as respostas das suas perguntas. Alexandre disse: eu lhes dou minha palavra. Eles não têm nada a temer. Cena 2. 10 sábios entram e eles se curvam perante o imperador. Alexandre diz: então estes são os famosos sábios judeus? Vocês sabem quão ocupado estou planejando as minhas conquistas. Ainda assim, minha mente está constantemente ocupada com problemas filosóficos. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação à seguinte questão: quem merece ser chamado de homem sábio? Alexandre pensou consigo mesmo. Com certeza eles me darão a única resposta correta. Alexandre o Grande merece este título. Eu sou extremadamente culto, estudei grego e filosofia. Além disso, o mundo inteiro sabe quão brilhantes meus planos de batalha são. Deixe-me escutar seus louvores. Os sábios em coro disseram: estimado imperador, um homem verdadeiramente sábio é aquele que prevê o futuro e se prepara para ele. Alexandre ficou surpreso. Esta é a resposta mais estranha que eu já ouvi. Murmurando para si mesmo: como alguém pode saber o que acontecerá no futuro? É claro que provavelmente eu conquistarei o restante do mundo e me tornarei ainda mais famoso. Mas não posso assegurar isso com certeza. Há somente uma coisa que sei com certeza: que cedo ou tarde eu morrerei. Estarão eles me dizendo para me preparar para isto? Em voz alta ele disse: devo pensar um pouco mais sobre essa resposta. Mas enquanto isso farei outra pergunta. Quem merece ser chamado de herói? Ele pensou para si mesmo. Certamente a única resposta é Alexandre. Existe algum outro conquistador no mundo inteiro que possa ser comparado a mim? Os sábios juntos responderam: ó poderoso imperador, se alguém conquista seus inimigos, isto não prova sua força. Um herói é quem tem o desejo perverso de cometer um pecado, mas consegue se controlar. Alexandre respondeu: isso com certeza é uma maneira diferente de analisar o assunto. Mas como vocês são famosos por sua sabedoria, talvez estejam certos. Agora eis aqui a minha próxima pergunta. Quem é realmente rico? Para si ele pensou: desta vez, eles não têm escolha a não ser louvar-me. No mundo inteiro, ninguém possui uma coleção de tesouros maior do que a minha. Os sábios responderam: rico é aquele que está satisfeito com tudo que Deus lhe deu. Alexandre, a raiva começando a chegar ao seu rosto, ele murmura baixinho: como eles ousam me dar uma resposta dessa? Estou começando a odiar isso tudo. Vou tentar mudar de assunto. Ó sábios homens de Israel, eis aqui um problema diferente. Qual a melhor maneira de desfrutar uma vida boa? Vocês recomendam vinho, boa comida ou diversas esposas? Os sábios respondem: benevolente imperador, se o senhor quer realmente aproveitar a vida, não perca seu tempo com estes assim chamados prazeres. Use seu tempo tentando se aproximar de Deus. Isto concede vida eterna à pessoa, o melhor tipo de vida que há, tanto nesse mundo quanto no próximo. Alexandre respondeu:
Vocês me surpreenderam com suas respostas tão originais. Nunca ouvi nada assim. Agora vamos ver como respondem a minha seguinte pergunta. O que aproxima a pessoa da morte? Os sábios responderam: o oposto de tudo que acabamos de falar. Em outras palavras, viver com o propósito de desfrutar prazeres físicos faz com que o homem não encontre a verdadeira alegria nesse mundo e nem esperar por uma vida após a morte. Alexandre responde: basta deste assunto. Agora me digam, como alguém pode se tornar honrado e amado pelos outros? E ele pensou para si: certamente eles não negarão que eu, como conquistador do mundo, sou o homem mais honrado que existe. E os sábios responderam: para ser amado pelas pessoas, o homem deve se afastar do poder. Alexandre, furioso, responde: pois eu digo que para ser bem visto aos olhos das pessoas, o homem deve se tornar um soberano, ou pelo menos se aproximar ao máximo de ser um soberano. Se ele tiver poder sobre as pessoas, então elas tentarão gostar dele para conseguirem a sua proteção. Próxima pergunta: o que é melhor? Passar a vida no mar, onde cada dia é repleto de aventuras, e a pessoa que tem a chance de enriquecer ou viver em terra firme, trabalhando o solo dia após dia? Os sábios responderam: a vida no mar pode ser mais empolgante, mas é melhor para a pessoa ficar em terra firme. E Alexandre disse: como é que vocês sabem? E os sábios responderam: pergunte a qualquer marinheiro. Ele responderá que somente se sente relaxado quando desembarca em terra seca. Alexandre diz: vocês responderam minhas perguntas muito bem. E ele diz para si mesmo: até hoje jamais me deparei com tamanha rudeza. Isso é imperdoável. Preciso descobrir quem é o líder deles para que eu possa puni-lo. Diga-me, qual de vocês é o mais sábio? Os sábios responderam: somos todos iguais. Não ouviu que respondemos todas as perguntas em uníssono? Alexandre respondeu: uma coisa eu vi. Vocês judeus aderem obstinadamente às suas crenças. Vocês nunca podem admitir que um não-judeu esteja certo? Afinal, somos mais numerosos que vocês e governamos sobre vocês. Os sábios responderam: isto não prova necessariamente que suas crenças estejam certas. A má inclinação é muito forte e domina as pessoas dia após dia. Isto prova que ela está certa? Obviamente que não. Alexandre diz: sua resposta pode ser sábia, mas já estou farto das suas grosseirias. Vocês merecem a pena de morte. Os sábios disseram: benevolente imperador, estamos em suas mãos. No entanto, o Senhor prometeu que não nos faria mal. Não seria apropriado a um imperador manter a sua palavra? Alexandre, envergonhado, diz: vocês têm razão. Virando-se para o seu servo, Cleitos: Cleitos, traga vestimentas, púrpuras e um colar de ouro para cada um destes homens. Quero que todos vejam como eu os honro. E ele disse para si mesmo: eles são tão sábios que devo consultá-los antes de minha viagem à África. Com certeza eles me darão bons conselhos. E ele disse para os sábios: vocês podem ir. E os sábios saem. Alexandre não seguiu os conselhos dos sábios. Ele continuou desfrutando os diversos prazeres da vida, tal como antes, e morreu com apenas 34 anos. Quanto a nós, certamente temos muito o que aprender dos Rachamim judeus, não é mesmo? Abençoando Hashem depois que comemos. Moshe disse: depois que vocês comerem o suficiente para se satisfazerem, abençoem Hashem pela boa terra que ele deu a vocês.
Esta é a mitzvah de recitar a Birkat Hamazon depois de comer uma refeição com pão. A fim de cumprir a mitzvah adequadamente, devemos ser cuidadosos em dizer cada palavra do Birkat Hamazon de forma clara. É uma boa ideia sempre usar um sidur, mesmo que saibamos a bênção de cor. Uma criança que é muito pequena para recitar todo o Birkat Hamazon deve dizer esta frase: Abençoado é o misericordioso, nosso Deus, Rei do Universo, dono deste pão. E se você comeu uma refeição e esqueceu-se de abençoar, você sabe o que fazer neste caso? Se você ainda estiver satisfeito, desde a última refeição, você ainda pode rezar. Fim da leitura do Pequeno Midrash Diz, da porção Ekev. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom.